E continuando as análises dos avanços científicos e espirituais, entre os séculos XIX e XX surgiram a psicologia, psiquiatria e psicanálise, para dar conta de estudar e explicar assuntos que emergiam sobre mediunidade e fenômenos extrafísicos, antes considerados bruxaria, feitiçaria e severamente condenados pela Igreja Católica. Nesta época ainda não havia tecnologia avançada para estudar a mente humana e os fenômenos extrafísicos. Então, utilizavam pesquisa de campo, estudo dos registros de povos antigos, método quantitativo e a filosofia, para estudar esses fenômenos da consciência. Diante disso, a partir de 1948, através de um laboratório de parapsicologia, Joseph e Louise Heine iniciaram uma investigação mais profunda sobre os fenômenos mediúnicos, realizando testes como os de capacidade telepática, por exemplo, com o intuito de encontrar respostas para esses fenômenos. O movimento ficou conhecido como Revolução Heine. O casal Heine introduziu a denominação percepção extrasensorial para englobar tanto os fenômenos de clarividência quanto os de telepatia. Nas décadas de 60 e 70, vieram à tona livros com a temática de vida extraterrestre, tais como Eram os Deuses Astronautas, escrito em 1968 por Erich von Däniken, e Conexão Cósmica, uma perspectiva extraterrestre, por Carl Sagan, em 1976. E em sequência, na década de 80, tivemos o lançamento do filme E.T., o Extraterrestre, produzido e dirigido por Steven Spielberg, em 1982. Entre os anos 70 e 90, ocorreram várias aparições de OVNIs em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Em maio de 1986, mais precisamente no dia 19, vários objetos luminosos foram vistos em rotas aéreas brasileiras. Foram vistos em São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro e Paraná, e registrados pela Aeronáutica. Este acontecimento ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. Porém, o maior avistamento coletivo registrado no Brasil ocorreu no Mato Grosso do Sul, em março de 1982, durante uma partida de futebol, com cerca de 24 mil torcedores testemunhando a aparição de um objeto estranho e luminoso que sobrevoou o gramado. Podemos observar que mudanças rápidas foram ocorrendo desde o surgimento da física quântica, no início do século XX. Novas tecnologias avançaram sem parar. As inovações e pesquisas na área da saúde e medicina proporcionaram um aumento significativo na expectativa de vida da população, que antes não passava dos 48 anos de idade, de acordo com informações do IBGE. Os meios de comunicação se expandiram com o surgimento da televisão e da internet, contribuindo de forma expressiva para a difusão das informações pelo mundo. Mediante as informações que chegavam de todas as partes do mundo, e não somente sobre medicina e saúde, mas também a respeito de espiritualidade e fenômenos anômalos. Entre os anos 60 e 80 foram abertos caminhos para o estudo de fenômenos metafísicos, estados alterados de consciência, sonhos lúcidos, reencarnação, experiências de quase-morte, dando início a uma nova forma de ver a ciência, o que podemos chamar de ciência espiritualizada ou fé racionalizada. E para entender como funcionam esses fenômenos, nos anos 90, que é considerada a década do cérebro, com o avanço tecnológico, foi possível estudar o cérebro em tempo real, através de tecnologias como ressonância magnética, eletrocefalograma, tomografia computadorizada, dando um grande salto no conhecimento. E como a ciência explica atualmente a experiência de quase-morte e a reencarnação? O termo EQM, experiência de quase-morte,
foi apresentado pela primeira vez em 1975 pelo psiquiatra, filósofo e parapsicólogo Raymond Moody, o qual catalogou 150 casos de pessoas que relataram ter passado por experiências de quase-morte, o que resultou no livro A Vida Depois da Vida. Em seu livro, Moody relata que qualquer um que tenha sobrevivido a uma EQM volta transformado, passando a se comportar de forma mais solidária, desapegado de valores materiais, e o mais surpreendente é que o medo da morte acaba. Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto Gallup dos Estados Unidos em 1982 sobre a ocorrência de EQMs, aproximadamente 8 milhões de pessoas teriam passado pela experiência de quase-morte. A pesquisa eliminou a possibilidade de se tratar de um fenômeno localizado em somente um estrato social, pois os entrevistados eram de formação cultural e religiosa variada, além de estarem com a saúde mental em ordem, o que também descarta a hipótese de delírio ou loucura. Nos relatos, as pessoas descreveram detalhes muito semelhantes. Elas diziam que tinham um sentimento indescritível de acolhimento, paz e serenidade, uma sensação de desprendimento do corpo físico, sensação de viajar por um túnel, onde ao final podia-se ver uma luz. Durante a experiência, não sentiam dores. Eles tinham recordação vívida dos fatos da vida, como uma retrospectiva. Alguns dos relatos incluíam encontros com parentes ou amigos já falecidos. E, independente da religião, muitos relataram o encontro com um ser iluminado e acolhedor. A ciência também tem trabalhado com temas a respeito da reencarnação, a ciência da vida após a morte. O professor titular de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, Alexander Moreira Almeida, juntamente com Humberto Coelho e Mariana Costa, abordam o tema da consciência humana após a morte sob o ponto de vista científico, no livro Science of Life After Death. O livro apresenta uma investigação científica a respeito da possibilidade da existência da consciência humana após a morte, ressaltando que a questão pode ser tratada através das evidências observadas, saindo somente da visão de crença ou da religião. Nesta obra, são abordadas 3 tipos de evidências: as experiências de quase-morte, pessoas que relatam lembranças de vidas passadas, até mesmo crianças, e as experiências mediúnicas. O professor Alexander Moreira Almeida aponta que existem aproximadamente 3.000 casos investigados de crianças que alegam terem vivido em determinados lugares e as averiguações posteriores realizadas conforme a descrição dessas crianças confirmam que os relatos são verdadeiros. Com essas recentes pesquisas, podemos dizer que iniciou-se o processo de reconciliação entre ciência e espiritualidade, mas com um olhar diferenciado, ou seja, sem vinculação a religiões e dogmas. É uma espiritualidade genuína, onde cada pessoa tem a capacidade de pesquisar, analisar e se conectar com a fonte divina, com sua essência, resgatando sentidos adormecidos, como a intuição e a telepatia, por exemplo.